Nos últimos anos, as empresas se preocuparam muito com os riscos físicos dos seus colaboradores. Hoje, a saúde mental está com mais relevância e por isso a NR1 ela foi atualizada. A sua empresa está preparada para isso? Trouxemos três pessoas experientes com saúde ocupacional para estarem debatendo esse assunto e transmitindo para vocês o que é de mais relevante na saúde ocupacional e a atualização da NR1. Boa tarde, Suzy. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada pelo convite. É motivo de muita alegria para mim estar participando pela primeira vez de um podcast. E isso me deixou muito feliz. Eu sou especialista em recursos humanos. Me especializei e tenho estudado muito sobre NR1 e por isso eu me sinto confortável de estar aqui hoje. Ah, que Gratidão. maravilha, que maravilha, fico feliz. Doutor Danilo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Leonardo, Suzy. Tarde. Obrigado primeiro pelo convite de estar aqui também. Eu sou psicólogo clínico de atuação, mas sou psicólogo do trabalho também e presto consultoria para empresas. Então eu tenho 14 anos de experiência na área aí, nessa atuação, e me sinto pronto para falar sobre energia com todo mundo. Que ótimo, estamos vendo que são profissionais gabaritados e temos muita coisa a apresentar hoje, não é, Leonardo? Se apresente, Leonardo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Souza. Boa tarde, doutor Danilo. Sou Leonardo Benotto, sou engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente sou coordenador de saúde e segurança ocupacional de uma grande instituição aqui de São Paulo. Também sou perito trabalhista e consultor de saúde e segurança ocupacional já. Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir um pouco aí com a minha experiência aí para solucionar a dúvida aí dos nossos ouvintes. Muito bom. Então vamos iniciar hoje o nosso podcast. Começar com uma pergunta, aonde a gente vai bater um papo sobre isso. A NR1 existe há décadas e foi atualizada e será colocada em vigor a partir do dia 25 de maio. O que a inclusão desses riscos psicossociais mudou? Isso vem trazer de importância para as empresas. Leonardo, eu gostaria que você iniciasse esse processo. A NR1 é uma norma antiga, né? Foi criada lá na década de 70 com o início das outras normas regulamentadoras. E até então, o, as empresas se preocupavam em fazer mapeamento de risco, de riscos físicos, né, químicos e biológicos das suas empresas. E com essa nova atualização da NR1, também passou a ser cobrado o levantamento de riscos psicossociais, né, que tem a ver muito com a organização do trabalho em si. Então, é basicamente isso. O risco antes eram apenas aqueles três riscos, e agora nós temos este risco psicossocial, que ele passa a ser enquadrado como um risco também ocupacional. Daí que vem a obrigatoriedade da cobrança na lei, né, sobre esses riscos. Ótimo. Doutor Danilo, o que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Bom, e o importante, né, pegando até o gancho que o Leonardo trouxe, entender que a NR1, né, essa atualização dela traz o risco psicossocial para tirar um pouco daquilo que se diz sobre saúde mental de ser frescura, de ser um nhenhenhé. Então, na verdade, é uma tentativa de mostrar que esses riscos são verdadeiros, existem, e é importante, né? E eu até, o psicólogo adora metáfora, eu tenho uma metáfora interessante sobre isso, né? Que a gente vai lidar muito com isso agora, né? Que é muito mais do que um funcionário que chutou e quebrou, né, muito mais do que uma lâmina que corta uma mão de um funcionário ou que caiu de algum lugar é sobre a lâmina que corta a mente, né, e eu costumo usar muito isso. Então a lâmina agora ela tá cortando a mente e a gente vai ter que olhar para isso, vai ter que trazer isso. Então essa atualização mostra justamente esse recorte. Ótimo. Suzy, e a sua opinião sobre isso? A minha opinião é a que vai. Ele é o psicólogo, mas o RH ele tinha aquela obrigatoriedade de cuidar de pessoas, né. E agora, não é o achismo, não é certeza, tem índice, o INSS está
mostrando que isso acontece, e o Ministério do Trabalho agora vai pegar pesado, está cobrando. Nós não vamos mais cuidar só de pessoas, nós vamos cuidar da saúde da empresa no geral, da saúde mental dos colaboradores, mas os fatores aí identificados vai nos ajudar a saber onde, cada ponto que a gente vai ter que atacar dentro da empresa para tentar zerar. É meio que impossível, né, doutor? É impossível. Mas Mitigar. mitigar, a gente vai conseguir cumprindo com essa nova NR1, nova não, atualizada. Atualizada, exatamente. É importante a resposta de vocês. Eu espero que o público entenda que é um fator extremamente relevante a saúde mental da empresa. Isso, inclusive, vai colaborar para a produção, né? O ambiente e produtividade da própria empresa, né? Então, não é uma despesa, né? É um investimento que o empresário vai Investimento. fazer, correto? Doutor Danilo, tem muitos empresários que estão nos assistindo. A NR1 exige que a empresa pague terapia para esses colaboradores? É uma excelente pergunta, né? Porque costumo dizer que se fosse isso, eu ia estar muito feliz, né? Eu ia lidar com isso com uma facilidade. Mas a verdade não é. A NR1, ao meu ver, ela vem como um aliado mesmo. Então, não é individualizar a saúde mental, é coletivizar. Então, não é olhar para um colaborador e pensar na saúde mental dele, é olhar para a saúde mental do ambiente de trabalho e cuidar para que esse ambiente de trabalho não adoeça esse colaborador. Então, a Perfeito. ideia é justamente essa, é cuidar da equipe e não se preocupar com o individual, porque o individual ele vai cuidar na vida dele. Da vida dele, exatamente. Outra questão também é, afinal de contas, qual é o papel do psicólogo nessa situação, né? Já que a clínica, ela não vai cuidar da saúde mental do seu colaborador sozinha, né, na realidade. Então, o papel do psicólogo ele é muito estratégico nessa nova área. E a gente tem estudado, tem olhado e tem uma galera falando que é a era de ouro da psicologia do trabalho, né? Eu sou psicólogo do trabalho também. Na verdade, assim, é um papel estratégico. Eu falo que não mudou muito, na verdade, vai dar para o psicólogo o que ele já deveria estar fazendo, que é mapear o risco, olhar para a empresa, olhar para o organograma da empresa, olhar para a organização, olhar para o clima e conseguir documentar isso de uma forma mais competente mesmo. Ótimo. E deixar bem claro também, né, para os empresários, que esse procedimento, ele é um procedimento legal, ou agora mais do que legal, será obrigatório e também, será para os próprios colaboradores entenderem que a empresa também cuida deles, né. Perfeito. Não é pura e simplesmente só porque é uma norma, estão cuidando da própria saúde mental dos seus próprios colaboradores, né. E aí, Rafa, se você me permite, Claro. gostaria de acrescentar uma informação. É, essa parte de mapeamento é muito importante, né? E é muito importante ela ser feita uma equipe multidisciplinar, né, feito. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então é muito importante eu ter também um médico do trabalho, um psicólogo do trabalho, a equipe do RH e compliance, toda essa equipe trabalhando junto para fazer um mapeamento, depois do mapeamento a gente fazer plano de ação, caso haja necessidade. Então, é muito importante essa participação multidisciplinar de todos. Sim. Sim, né? É a união, né, na realidade é uma organização, se uma peça não estiver funcionando, não vai funcionar por 100%, vai Exato. quebrar. E acho que é legal deixar claro que a NR1 não exige que seja um profissional específico. Perfeito. Então, o profissional que cuida de saúde mental, ele se capacita em NR1 e ele consegue prestar esse trabalho, esse serviço. E aí, mas como o Leonardo disse, a equipe multidisciplinar é a chave, É a chave do é negócio. justamente o que vai possibilitar um excelente mapeamento e um bom olhar para todos os âmbitos da empresa, para todos os aspectos mesmo. Isso é importantíssimo. Tanto que a norma, ela não exige que a pessoa seja gabaritada, ou seja, psicólogo, ou tenha uma nomenclatura. Tem que ser uma pessoa técnica, que tenha conhecimento técnico. A pessoa tendo conhecimento técnico, tendo gestão de pessoas, sendo psicólogo, sendo segurança do trabalho e a atuação direta do RH,
todos unidos, como disse ele muito bem, todos unidos vão conseguir minimizar esses riscos psicossociais. Você quer dizer, então, que não existe um profissional, Não né, existe. específico. Não. Ele tem que ser um técnico Técnico. gabaritado. Gabaritado. Ele tem que ter o seu treinamento, tem que ter o seu diploma, tem que ter lá todas as suas especializações. Que tem a experiência, né, uma experiência muito muito adequada para poder, entender, analisar, porque vai ter as questões, os funcionários vão responder e ali vai ficar Ver que vai identificado quais os riscos que tem níveis de risco: Correto. alto, médio, baixo, e aí o que tiver alto é o que você vai ter que Vai atacar ter que trabalhar em cima desses inicialmente. riscos. E são 12 meses de plano de ação, não é só: "Ah, eu fiz o papel lá e está tudo ok", apresentar para o pronto. Ministério do Trabalho. Você vai ter que provar, evidenciar que está Está sendo tratando tratado. a saúde mental do ambiente do trabalho, e Puxa, não do colaborador específico. vejam qual a importância dessa nova regulamentação da ANR1. Olha o que esses profissionais estão dizendo. Então, vamos se preparando. O leão está com fome. Os E o leão fiscais sempre estão tá com você tá com fome. fome. Exato. As empresas estão, assim, muito acostumadas, né, vai prorrogar, vai prorrogar, é um costume de pensar que É a vai prorrogar, mentalidade, né? É a nossa mas mentalidade, tudo né? indica que não, Que não, é E que aí, quem se antecipa, sai na frente. sai na frente. Por exemplo, quando começou os boatos, né, nessa parte da psicossocial, a gente já começou a trabalhar já, né, eu e a minha equipe, né, eu tenho uma equipe muito bem estruturada, inclusive, a gente tem psicólogo do trabalho, tem médico do trabalho, tem tudo isso, e a gente já começou a monitorar isso antes mesmo da norma entrar em vigor, né, porque aí quando ela entrou em vigor, a gente começa a ouvir o que os manuais que o Ministério do Trabalho vai lançando, acaba te ajudando até nas ações que você já está fazendo, né? Você fala: "Opa, eu tinha pensado dessa forma de fazer, e o governo está pensando em cobrar desta forma, então talvez eu tenha que mudar minha metodologia, né, minha forma de coleta de dados". E aí, quanto antes você começar isso, né, melhor para você, melhor serão os resultados para a empresa. O que eu achei muito bacana e muito, apropriado na NR1 é que várias empresas, inclusive uma específica que eu trabalho, investe muito na em sala de descompressão, eventos, no clima organizacional, tem muitas. Quando a gente levantou, através do questionário, tudo o que as empresas fornecem, e aí a gente vê que a gente faz muita coisa, só que a gente não tinha como evidenciar. Agora, Através desta pesquisa com os colaboradores, que nós já fizemos, já está tudo no papel, que papel é necessário para registro. evidenciar para o ministério e não para os colaboradores, a gente falou: "Poxa, já investimos tanto nisso e agora com essa obrigatoriedade, a gente consegue provar que realmente esta empresa, sim, se preocupa com os colaboradores", porque infelizmente tem muitas empresas que só querem sugar, não querem dar Exatamente. nada, né. E nesse exemplo, qual é a importância dessa aplicação da empresa? Qual é o resultado dela? Olha, o absenteísmo que reduz, assim, é muito, muito relevante. A pessoa dizer: "Eu trabalho em tal empresa, ela faz isso por Satisfação. mim". As pessoas ficam satisfeitas de dizer: "Eu trabalho nessa empresa aqui, ó", com o logo dela. Enquanto outras que não fazem nada, ontem mesmo vi o cara no Instagram, ele gritando: tô livre, tô livre", que foi mandado embora. O cara comemorou que foi mandado embora. Verdade. Isso significa Sim. que a empresa só sugava, enquanto que tem empresas, sim, que investem no colaborador. Isso é importante. Leonardo, queria um parecer seu. Na lógica do GRO, qual é a principal diferença entre o risco ergonômico, que o pessoal já conhece, e o risco psicossocial? E como explicar para a diretoria da empresa
que a forma prática do risco psicossocial é uma responsabilidade técnica da SST e não somente do RH. Certo. Vamos lá. Uai. Boa pergunta. A ergonomia, ela tende a ver a interação do colaborador com o posto de trabalho, né? Então, quanto o posto de trabalho é adaptável ao colaborador e não o contrário, né? O colaborador que tem que se adaptar ao posto. É, o posto tem que se adaptar a ele, né? Já os riscos psicossociais, ele tende a ver com a organização de trabalho, né? Então, como que o trabalho é organizado, como que a informação chega nos colaboradores, como que é feita a comunicação na empresa, né? Se tem meta, essas coisas. Então, essa basicamente é a diferença, né? E por que que não é coisa de RH? Porque quando houve essa alteração da NR1, é que ela passou a pedir, né, para a gente analisar os riscos psicossociais. Aí o risco psicossocial deixou de ser algo que só o doutor via como um psicólogo, ou que o RH quando contratava o serviço de psicologia, ela passou a ser um risco ocupacional. Então a equipe ocupacional, né, o SESMIT das empresas, os engenheiros, os médicos do trabalho, né? Vamos falar de todos, né? Os técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, todos eles têm que passar a ajudar a empresa nesse mapeamento desses riscos, né? Então, ver a parte organizacional e ver também o quanto que o mental deles está afetando no trabalho que eles executam na empresa. Então, basicamente é isso. Então, é o fluxo operacional do trabalho, ou seja, o local e toda atividade que ele desenvolve tem que estar atrelada a esse posicionamento. É basicamente assim. Vou tentar usar um exemplo prático, Isso. né? Tem o pessoal vou usar a equipe da saúde, que é de onde eu venho, onde eu atuo há 14 anos, né? Um pessoal da saúde, principalmente o pessoal que trabalha com UTI, né? O pessoal que trabalha com UTI neonatal, né? Com criança, né? Então, às vezes eles trabalham muito, se esforçam, né? E aí acaba um paciente dele não resistindo, né? Acaba afetando a mente dele. Então a gente vai ver isso daí também, né? Quanto que o trabalho afeta a mente dele, né? Ou também tem o contrário, né? Tem o contrário não, tem um outro exemplo, né? As empresas que não cuidam da própria estrutura da empresa, então vamos lá, tem um equipamento que não está adequado, um equipamento que o colaborador corre o risco de perder a mão, de prensar a mão. Aí isso também afeta a mente dele, Sim. né? Ele fala, pô, eu não posso errar aqui, senão eu corro o risco de perder minha mão. Ou também, uma outra informação, se tem um caso que uma empresa produzia 1.000 itens todo mês, né? E ela arrumou um contrato gigantesco para produzir 3.000 itens por mês, algo que nunca foi feito antes na empresa, não tem registro disso. E aí todo mundo trabalhando mais do que a carga semanal, né, que está acostumado, né, Cobrança. aquela cobrança. Gente, vamos lá. Mesmo que você fala pro colaborador, vou pagar vocês vão ser recompensados por isso. Então, ele quer ajudar a empresa também. E aí, às vezes, nesse de ajudar, nessa cobrança nessa pressão pela meta, ele acaba fazendo algum procedimento que aí, por exemplo, tem estamparia, né? O pessoal da metalúrgica que conhece, que é o acionamento duplo, né? Então, quando você vai fazer a prensa, ele coloca a mão por baixo assim, Uhum. e ele tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo para a prensa vir e fazer a peça. E aí, às vezes, para ganhar esse tempo, ele dá um jeitinho de fazer ali um, uma gambiarrazinha, deixar um botão apertado já, e aí ele só vai ali apertando o outro e tira. Coloca lá, tira. Coloca e tira. Aí numa dessa ele faz Errou. ao mesmo tempo ele aperta e tá mandando, ele pode fechar a mão dele lá. Então é basicamente isso. A gente vê a organização e o quanto a, a- a- o entorno afeta a mente dele. Pode. Suzy, o que o RH pode colaborar com esse depoimento que o Leonardo acabou de nos oferecer? Importantíssimo, ele que é da segurança do trabalho, é a gente estar com as NRs todas em ordem, porque estamos falando de NR1, mas tem a 12
que cuida das máquinas. Exato. É a principal. Dentro de uma fábrica do chão fabril, é a NR12. Aí temos a CIPA, temos CIPAT, temos os treinamentos com os gestores, porque tem muito líder e gestor que não sabe cobrar. Não sabe falar, olha, a gente vai ter uma meta, temos que cumprir, a produção tem que ser atendida, mas pedir de uma forma, tá bom, os jovenzinhos é complicado, a gente tem que ser um pouco É, mais manso com eles, mas saber cobrar também, saber delegar, saber multiplicar, tem que ter treinamento para os líderes e gestores, tem que vir de cima. Os de baixo, eles precisam ser direcionados, mas um direcionamento. direcionamento com clareza, com você sabe o que você tem que fazer, a gente sabe que você dá conta, vamos fazer todos juntos, se precisar me chama. Isso é super importante, que um líder bem treinado vai dar conta de manter uma empresa saudável psicologicamente, na minha visão. Não, com toda razão. A liderança hoje, ela praticamente vai dominar todos esses problemas existentes. Mas isso não quer dizer que o RH, né? O nosso querido amigo aqui, Leonardo, o doutor Danilo, psicólogo, não vão fazer o seu papel, né? Tem que estar ali, né? Porque o dia a dia, ele é bastante complicado, né? O Todos os olhar do dias hoje, RH, ele tem que ser tem que ser mais diferenciado. humanizado, né? Sim, tem que ter empatia, tem que conhecer os seus colaboradores, tem que andar pelo chão de fábrica, sim, tem que andar pelos escritórios. Um Tem que RH conhecer tem o que seu conhecer chão de o seu, fábrica. tem que conhecer o seu É, colaborador. Não é um número. O colaborador exatamente. deixou de ser apenas um Um número. número. Ele é Pessoa. pessoa. E é Pessoa. importante, Extremamente assim, importante. saúde mental é volátil, é extremamente volátil. E é uma coisa que muda para cada gesto, cada gesto. Correto. Um gestor que aponta o dedo para o colaborador, ele já criou ali um nexo causal ali, ele já criou um olhar diferenciado no seu Diferenciado. colaborador. Então, saúde mental, ela não é uma coisa que eu registro uma discriminação, né? vez no papel e deixo de lado, e não é uma coisa que eu só no bate-papo, é o todo, é o que a gente está falando. Então, a NR1, ela entra com um guarda-chuva mesmo. Ela é um guarda-chuva e tá com as outras NRs por baixo dela ali. A 17 Exato, virou exato. irmã da NR1 ali. Eles vão sair de mão dada, Irmãs as duas gêmeas. fazendo tudo, exatamente. Mas Aí tem a você NR12, tem a 14, tem a Sim, 7, são todas várias. elas têm o seu É só. ponto, e a NR1 ela vai passar por todas essas. Eu acho que o interessante dessa atualização é que conectou as NRs ali e trouxe justamente porque qualquer um outro exemplo rapidamente aqui. Um funcionário lá de uma empresa de transporte, de caminhões, por exemplo. O cara que vai só lavar os caminhões, ele está correndo um risco danado, tanto quanto o motorista. O Cada um motorista, dentro perfeito. da sua expertise, mas eles correm o mesmo risco ali, porque se não tem tudo, os EPIs adequados, tudo, ele está correndo risco. Então é isso, o RH tem que olhar para isso, mas o CEO tem que estar lado a lado com esse RH, justamente para olhar para tudo isso, para conseguir entender esse mapeamento, entender esse gerenciamento de riscos, né, que é o GRO, que a NR1 põe para a gente agora, para ele entender justamente que isso é vivo e acontece o tempo todo e atualiza o tempo todo. E um risco, né, psicossocial que pode ter sido identificado na primeira análise, daqui um tempo, um certo período, quando você for reanalisar, pode dar outro risco. Sim. Perfeito. Muda, né? Então, Vai mudando, ele né? De muda. acordo com o período, vai mudando, né? O intuito é o plano de ação entrar com a ação mesmo e resolver esta questão e já pular para outra. Esse é o intuito. E daqui 6 meses, quando você aplicar de novo o relatório, a pesquisa, porque a pesquisa você vai aplicar a cada 2 anos, né? Isso. Tem empresas que fazem aquela pesquisa de clima anual. Eu acho perfeito a pesquisa de clima anual. E acho mais perfeito ainda a empresa que inclui os colaboradores no plano de ação para o que não foi satisfatório na pesquisa de clima. Então, teve algum ofensor lá em tal campo, na pesquisa de clima, reúne ali o gestor da área, fala, ó, eu preciso que você me faça um plano de ação aqui sobre os ofensores aqui que a sua área viu. Sim. E aí envolver toda a equipe, né? E pessoal,
vocês acharam que comunicação na empresa é um exemplo, tá? Comunicação na empresa não tá satisfatória aqui para vocês. O que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar a comunicação? E aí, quando o colaborador ele sente incluído nessa decisão, é mais fácil dele aderir. Chamar o colaborador para participar. Exato. Né? A norma, a ISO 45001, que é a que certifica, né, na parte de saúde e segurança ocupacional, ela tem um capítulo específico que ela pede participação de colaboradores, né? Qual a comunicação com os colaboradores, a participação dos colaboradores. E aí, durante muito tempo, eu, como gestor de SESMIT, a minha equipe sempre tentou resolver tudo sozinho, por conta. Daí, quando a gente foi implantar a ISO 45000, que a gente viu esse capítulo, um consultor falou, pô, começa a envolver o colaborador nisso. Vocês vão ver que tem coisa que vocês vão resolver fácil. E aí a gente começou a envolver nossa, é da água pro vinho, assim, sabe? Então você tem a pesquisa de clima, você quer mudar, você quer melhorar aquilo, você inclui o colaborador para participar no plano de ação, eles ficam mais engajados, aumenta a produtividade. Se Então, sente inserido mesmo, né? Abraçado. cada real gasto que você tem nisso, você tem o 4 vezes de retorno. Pode perguntar pra Eu qualquer empresa. apliquei na minha Mas- empresa no final do ano passado e foi assim, excelente. Nesses 3 primeiros meses você já percebe a diferença, né? Isso é importantíssimo isso. Levando para esse lado, Suzy, você com 38 anos de experiência em RH, como a gente consegue diferenciar o que é cobrança habitual e legítima por resultado de um comportamento que configura assédio ou risco psicossocial? E como com uma empresa com relacionamentos tóxicos influencia nisso? Até eu já dei uma batidinha nessa tecla aqui atrás, mas vamos voltar. A maneira como se trata o colaborador. E isso vem de cima para baixo. A gente primeiro tem que evidenciar e deixar o CEO e abaixo dele, os líderes dele, os gerentes, de que não é frescura, de que doença psicossocial, de que uma pessoa que tem, o doutor pode ter mais propriedade do que eu, mas eu tenho lidado bastante com isso, de depressão. Depressão, às vezes a pessoa traz lá de fora, não é de dentro não é de dentro da empresa, ela vem com isso lá de fora, por isso a importância de levantar os riscos, os 13 E fatores. saber de onde vem E isso. saber de... E tem um exame também admissional detalhado, né? Detalhado. Que também vai ajudar. Dependendo de cada cargo, o exame correto, certinho, a assistência da empresa de segurança do trabalho é muito importante, mas a maneira como se cobra, como se passa as responsabilidades para o funcionário é uma das principais. Ele tem que ter claro o que ele tem, quais as obrigações, quais os apoios, que forma entregar, para quem, se ele tiver um problema, quem procurar. É isso que a gente tem que investir. A empresa tem que investir nisso. Informar o funcionário e deixar claro que ele faz parte do corpo da equipe. Ele E é um que membro. se tiver problema, tem quem vai ajudar. E não só cobrar, não só o respeito na cobrança. Acho que Perfeito. isso é super importante para a ótimo. saúde Com psicológica. certeza. O respeito. Acho que o doutor Leonardo pode complementar ainda mais isso. Respeito à propriedade. Eu vou trazer até exemplo prático, assim, né? Eu tenho uma empresa lá, tem 3 funcionários que já estão diagnosticados com burnout. 3 funcionários do mesmo setor ali, né? E aí fui dar uma olhada, né, no clima organizacional. É daqueles favoráveis a burnout. E é justamente esse o ponto. Tem uma prática que várias empresas têm, que é a de devolutiva. Ó, vamos fazer aqui uma avaliação de devolução. Então, seus últimos 3 meses você foi um funcionário assim, assim, assim. Beleza. Fui dar uma olhada nessa devolutiva da empresa. Aí, para uma dessas funcionárias, que eu diagnostiquei o burnout dela,
A gestora falou: "Olha, você é uma pessoa excelente, um funcionário". Falei: "O começo tá ótimo, né? Funcionário excelente, mas você". Sempre tem o Mas, mais. E aí eu falo: "O assédio moral ou mais?". Já começa, falou mais, já é assédio moral. Acho que essa é a linha, né. É claro, o gestor não tem que ficar só com flores, né, jogando flores para cima do colaborador. Tem que ter, assim, uma gestão de pulso, mas é esse pulso humanizado que a gente está trabalhando. Porque depois do mais veio: "Ah, você não se esforça muito". Então acabou de falar que era esforçada, mas depois do mais já veio: "Você não se esforça tanto, eu não ouço sua voz no escritório, você fica muito quieta, parece um bicho do mato". Então, isso é um nível de assédio moral muito escrito, tá escrito. Eu falei pra ela: "Ó, assédio moral tá estabelecido, não tem o que fazer", né. Aí a empresa vai tá lidando com isso agora, porque o meu papel é justamente evidenciar esse assédio moral. E eu diagnostiquei o burnout na funcionária, e o burnout veio justamente desse comportamento. Uhum. "Ah, mas ela tem lá um problema na casa dela". Sim, ela tem, mas você está trabalhando junto, né. Intensificou. A casa dela são 4, 5 horas, né, a empresa são 8 horas. Então vocês estão intensificando isso, né. Então no exemplo prático é esse. Qual que é a linha tênue? É justamente depois do mais. O que que você vai trazer depois desse mais? Né. E pegando o seu gancho, aí vem a importância do treinamento, Perfeito. porque você vai aplicar uma pesquisa de clima. O funcionário preenche, o gestor preenche, faz aquele levantamento, vou dar devolutiva. Mas a pessoa não está preparada para dar essa devolutiva, não tem as palavras corretas para utilizar na hora da devolutiva. E aí que ao invés de melhorar, termina de piorar, porque o mas, o já, mas, já, são palavras que você Eu deve creio que excluir. hoje, até para a gente colocar essa nova regulamentação, precisa ser feito um trabalho de base, porque hoje qualquer palavra virou assédio, Sim. né. Eu já tenho ouvido falar aí com alguns amigos empresários que eles estão com medo até de falar bom dia, porque se a pessoa está no mau dia, ela já: "Opa, é bom dia para você". E não para mim. Então, também está muito complicado, né, esse relacionamento, e a gente precisa encontrar aí um nível aonde satisfaça os 2 lados, né, porque senão fica muito complicado para todo mundo. Mas as ferramentas dentro da NR1 e as ferramentas que a gente dispõe, existem algumas ferramentas específicas que conseguem justamente diferenciar isso, né, o mau dia do colaborador com um bom dia do chefe, tá, de fato é assédio moral ou Óbvio que eu tem. estou dando um exemplo, tá gente, Sim, calma. esquece. Mas é justamente isso, a gente consegue mensurar hoje em dia e tem validação para isso que é o mais interessante. A gente consegue mensurar aonde que foi de fato assédio moral, aonde não foi, né. Uhum. Então dá, por mais que seja muito assustador hoje, como a gente fala, que termo que a gente usa, que palavra que eu uso, mas a gente consegue diferenciar de quem tá usando isso de má fé. E aí tem Uhum. também aquela, né, cada geração se comporta de uma maneira. Exato. Então, assim, não cabe eu pelo menos penso assim, não cabe a gente criticar a tal geração, né, cabe a gente, se aproveitar do melhor dela. Sim. Então, vou dar um exemplo, os colaboradores que são mais velhos, né, que é o pessoal baby boomer, eles gostam de receber ordem, né, de falar: "Ó, preciso que você faça isso". Também, né. Eles gostam Ou inverso ao principalmente de contrário. você dar um roteiro pronto pra eles, assim, sabe. "Ó, hoje você vai fazer isso, isso e isso". E ele gosta desse contato diário, né. Já o pessoal da geração Z é o contrário. Você só fala pra ele o objetivo que você quer, e aí eles gostam de ter autonomia e de trabalhar sozinho. Então quando você dá o objetivo e você dá a meta pra ele e a gente não pode ter medo de apresentar meta, né, todo mundo Sim. tem meta, não tem jeito, né. Não tem como. Mas é uma coisa pessoal, a nossa meta do mês hoje é 1000 peças que nós temos que fazer, 1000 atendimentos no hospital, 1000 exames que a gente tem que fazer, né. Então, esse é a meta. Agora, uma forma é você cobrar: "Gente, o que que a gente precisa para bater a nossa meta?". Essa é uma cobrança normal, perfeita, todo mundo entende. A outra para não virar um assédio, né, quem não ajudar a bater a meta, eu vou mandar embora, eu vou Nossa. penar, ou vou dar bônus só para quem Uhum. produzir tanto. Então há formas de se cobrar, né, e isso daí vai muito da gestão, e aí isso influencia bastante também. Uhum. E é importante, por isso que é importante a participação do colaborador também, né, Sim. nisso Eu daí. participei de uma reunião
com um diretor de uma seguradora e ele levantou um ponto que eu achei de extrema relevância. Nós estamos vivendo uma geração com 7 gerações diferentes. Então, esta linha de comunicação, ela é muito complexa. Como eu consigo atender todo mundo Todos. dentro de um padrão que eu consiga, me identificar com todos? E eu acho que nesse ponto aí a gente também precisa ver, né, como o Leonardo falou, né, das pessoas um pouco mais de idade, que tem um procedimento, os mais jovens hoje, que não sabe fazer nada se não é um celular, que é normal, tá aí para isso, né. Enfim, então nós temos 7 gerações Dentro de um dentro de uma só. Como lidar com isso? É um desafio grande. muito grande. Leonardo, o que muda na análise de acidente com inclusão de risco psicossocial e se existe um elo real que comprova entre a pressão excessiva, metas inatingíveis de um acidente físico que pode ocorrer lá na ponta? Eu até já tinha falado isso um Aham. pouquinho anteriormente, Porque né? o nosso bate-papo está tão amplo, umas perguntas são respondidas com antecedência, mas vamos ratificá-las. Como eu falei, né? Então, o risco psicossocial passou a ser monitorado agora com a NR1. E com isso, a gente passa a ver a parte organizacional, né? Então, isso vai afetar também na forma como o trabalho é organizado, né? Como que as pessoas são cobradas, que nem nós estávamos falando agora há pouco. É importante a gente saber como que a gente passa as informações pro colaborador, como que a gente dá as instruções de trabalho, como que ele é treinado e como que a gente cobra também. Porque dependendo da cobrança, a gente vai afetar ele, além de se acidentar, né, ele pode atrapalhar também a produtividade dele, né. E quando tem um acidente, afeta principalmente o colaborador, né, Sim. que ele, dependendo do caso, se ele for afastado, mas afeta muito a empresa também. Então, se um colaborador ficar afastado 10 dias por causa de um acidente, são 10 dias que ele vai estar em casa, recebendo, a empresa pagando e sem estar com ele produzindo, né. Então afeta demais também na produtividade da empresa. E é isso que é importante a gente ver, né. Então os processos têm que estar bem definidos, né, comunicação bem feita, e o colaborador tem que saber o que está fazendo, né, e saber a meta que ele tem que cumprir, porém a gente não pode exceder o limite da meta com aquela cobrança a mais do assédio, né. Uhum. Então fica aí nessa linha tênue aí. O Danilo pode contribuir bem um pouco com isso. Perfeito, porque existem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de físico que vai afetar no psicológico, né? Um posicionamento de cadeira que gera uma dor nas costas. Aí ele tá com a cadeira mal posicionada, mas tá trabalhando, pressão por metas, um monte de coisa. Essa dor nas costas gera uma pressão psicológica a mais do que a que ele já vem sofrendo, né? Então, é justamente isso. Então, é algo físico que virou psicológico, e esse psicológico reverberou em todo o trabalho dele e acaba reverberando em toda a equipe ali. Então nós temos de fato essa ligação, né. E também a forma com que ele tá lá lidando, aí um chefe que aponta muito o dedo, um chefe que briga muito, essa gestão ruim, às vezes ele sai tão pressionado do trabalho, então de repente ele não tá prestando atenção no que tá fazendo, onde tá andando, ou tá tentando desligar, aí a gente costuma dizer que a pessoa tá mais avoada ali, É. porque ela tá sofrendo demais essa pressão. Não tá prestando atenção onde pisa, então se ela tropeçou e caiu e ficar provado que vem da pressão do assédio moral, e dependendo de como for, dá pra se provar, a gente consegue linkar essas 2 coisas. Então, uma pressão demais que deixa a pessoa com o psicológico abalado, faz com que ela perca a atenção dela no mundo, né, e existem relações e existem dados científicos que mostram essa relação hoje em dia, justamente de um ambiente mal posicionado. Então, um mau posicionamento de cadeira gera um problema. Um mau posicionamento de uma palavra dita gera um problema na mesma medida, né. E o importante, né, até para fechar, né, pensando nessa temática, a NR1 une essas 2 coisas, né, o mau posicionamento da cadeira, por isso que junta com a ergonomia lá da NR17, e o mau posicionamento da palavra, por isso que ela inclui o risco psicossocial. Olha o quão é importante tudo isso. E o funcionário pressionado, o funcionário que tem medo,
O funcionário que não tem a segurança ele tem medo de trabalhar, de desenvolver a função dele, a empresa já perdeu. Ele vai A trabalhar empresa por já perdeu. obrigação nesse caso, né? Perde em todos os sentidos, porque ele trabalha pela obrigação, ele não Não consegue trabalhar com produz. naturalidade, não consegue ter uma entrega a 100% e todo mundo perde. Todo No mundo fim da perde. ponta, todo mundo Todo perde. Não mundo tem, perde. não tem. A gente chama isso de presentismo. A pessoa tá presente, mas é só o corpo. Presenteísmo, exatamente. Exato, Já ele ouvi só tá esse ali. termo aí, Não ele tem problema. existe e as empresas precisam prestar muito bem atenção. É complicado, não é só o absenteísmo, né? Sim, É o não. presenteísmo também, né? Presenteísmo O também. nosso papo está maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês três, para que a gente possa debater e esclarecer um pouco mais ainda o nosso público, tá? A NR1 obriga as empresas a mapear metas abusivas, assédio, clima tóxico, mas o grande medo dos empresários é como apontar isso no inventário do PGR sem que ele produza prova contra ele mesmo num processo trabalhista futuro. Uhum. Como que a gente consegue lidar com esse tema? Que, no meu ponto de vista, eu acho muito complexo. Sim. Se me permitem, eu vou Sim. começar. Porque, na verdade, esse PGR, né, nesse novo molde, o GRO acompanhado do PGR, ele vai ser o escudo da empresa, na verdade. Porque, assim, se a empresa já faz um mapeamento de risco e se ela tem um plano de ação bem estabelecido, ela nem tem mais com o que se preocupar. Ah, mas deu burnout lá no setor tal. Sim, mas você está fazendo o que em relação a isso? Então, o que pesa para a empresa hoje? Omissão. Então, se o CEO é omisso, se o RH é omisso, aí não vai ter juiz no mundo que vai dar razão para a empresa. Agora, se a empresa tem um bom PGE, tudo bem estabelecido, e um bom plano de ação, ela não tem mais com que se preocupar. Então, é o escudo dela, é a proteção. Então, na verdade, a NR1, embora pareça complicar a vida dos empresários, ele vai trazer para eles assim, ó, você tem aqui uma segurança. Se você fizer direito, Se ele cumprir com o que a regulamentação exige, ele ele tá está protegido. Exatamente. O que seria, desculpa, Pode falar. Então, o depois que seria um problema se torna uma solução, porque vai estar lá, vai aparecer este problema em vermelho. Ah, mas eu estou produzindo provas contra mim? Não, eu não sabia, eu não tinha identificado. Mas de acordo com a NR1, que me obrigou a identificar, agora eu sei onde está o problema, eu sei onde atacar, eu sei como fazer no meu plano de ação para zerar isso. Então, ele teve um burnout? Ele teve um burnout, mas nós identificamos motivo, razão, circunstância. Estamos consertando isso e zerando. Então já não é mais um risco. Se um teve, 20 terão. Não, um teve, apareceu, a gente sabe o motivo, razão e vamos trabalhar nisso. Então só esse vai ter. Os outros não, porque a gente vai suprimir esse problema. Eu acho. É isso, doutor? é isso. Exatamente. E aí vai a importância, né, das empresas estarem contratando profissionais, né, para executar esse serviço, né, gabaritados, né. Então, por exemplo, nem toda empresa tem o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina no Trabalho, Uhum. que não é obrigado conforme a norma regulamentadora A4, né. Então, nesses casos, eles contratam um serviço terceirizado. Então, é importante, né, contratar serviço de empresas que tenham nome no mercado, que os profissionais que vão fazer esse levantamento de dados, das informações, sejam um profissional da área e gabaritado, né? Não, aí que tá. Não adianta você querer economizar agora, porque depois pode ser um custo no futuro. Aí você tem que fazer, você vai pagar toda a sua documentação agora, depois você tem que contratar um especialista para corrigir tudo o que foi feito, né? E aí, é claro, dependendo de como for feito, pode gerar problemas para a empresa. Então, quanto mais idônea for a empresa, o especialista tiver mais experiência, mais vai proteger a sua empresa, né? A norma não veio para prejudicar nem empresa, nem colaborador. Ao contrário, ela veio para ajudar. E ajudar vai aumentar a produtividade de todas as empresas, né? E as empresas precisam abrir os olhos nessa questão, visto que são 24 milhões de empresas que têm que se adequar
Só E 5%, né, se é. adequaram até agora? Exatamente. Exato. Então tem muita empresa que tem que se adequar e tem muita gente entrando nesse barco dizendo que, Que tem faz um contrapalo, que capacidade. conhece, que está gabaritado e não está, só está Isso. viajando. Então a importância de contratar uma empresa gabaritada que tenha realmente Tá tapando o conhecimento. sol com a peneira. Bem isso, bem isso. Na verdade, assim, agora vai acabar a maquiagem. A Maquiagem. empresa costuma, então, o setor ali tá se passando. Então, ó, vamos fazer ali uma palestrinha, vamos chamar um especialista em X que vai fazer essa palestra. Aí vai lá, faz uma palestra, todo mundo sai feliz, se abraça no final, mas no dia seguinte Eu queria continua o clima. dar um exemplo para vocês, para a gente bater um papo aqui. Óbvio que são estágios, mas identificamos alguém em algum setor com burnout. O que fazer para eliminar isso? O que fazer na realidade? Óbvio, como eu falei, são níveis, né? Sim. Pegar um exemplo qualquer, que eu identifiquei ali que determinado colaborador está com burnout, o que se faz para a gente tentar resolver esse problema? E isso também não espalhar para o restante do setor ou para a empresa. Uhum. Perfeito. Acho que tem. Esse sigilo é importantíssimo, né, doutor? Isso. É porque tem assim, tem o mapeamento de risco do setor, porque o mapeamento de risco é da empresa, mas a gente vai fazer setor por setor. Então, mapeamento de risco. Então, identifiquei ali, se tem um burnout ali, né, e a gente consegue conectar, né, fazer esse elo, o nexo causal aí, fazer esse elo, tá, bom, realmente o burnout vem dali, então esse setor é uma área que tem problemas. Então, a gente vai fazer uma capacitação da liderança da área, aí a gente vai fazer uma capacitação dos colaboradores da Colaboradores. área e a gente estende isso para a empresa. Fala, bom, se tem um sinal vermelho ali, a gente vai fazer esse tratamento com os Vamos. outros. Então, a gente vai vir desde o CEO. É um remédio preventivo. Exato, é prevenção. E essa é a palavra que a gente tem que trazer também, é a prevenção. Então eu vou lá no CEO, vou falar, bom, agora a gente vai trabalhar, ó, é assim, tá acontecendo isso, e começa, né, lá no topo da pirâmide, né? A gente só olha lá por baixo, geralmente, mas Correto. começa lá em cima. A gente tem que fazer essa ligação de todo mundo. E a NR1 pede isso. Todo mundo tem que estar sabendo de tudo o que está acontecendo. Então é uma ligação do CEO ao chão da fábrica, e a gente tem que fazer essa conexão. E aí o burnout é a última etapa, né, Exato. o burnout é a última etapa, né, que é do problema. Porque se a gente, que nem nós estávamos falando, se a gente já fez o levantamento de risco, né, a gente já está com plano de ação, a gente já está trabalhando. Se por algum acaso a empresa já tem as pesquisas de clima para ajudar a nortear para onde ela ir, então você já vai começar a trabalhar antes de ter um burnout na tua empresa. O burnout é a última etapa, quando você não mapeou, não levantou, não fez a avaliação, quando você não fez nada, e aí estoura lá na ponta, lá no colaborador. Se você já vem se antecipando, já vem fazendo tudo antes, você não vai ter burnout, você vai evitar o burnout. Então, N1, isso é um dos grandes pontos da NR1. Ela vai ajudar você a identificar isso, a trabalhar antes que você tenha um colaborador com burnout, aí, que afete a saúde dele e afete a empresa também, né? Porque você vai perder produção e vai ter que custear o colaborador afastado. Então, a regulamentação da NR1, ela vai ajudar a não chegar nesse ponto do burnout. Quer dizer, não é que não vai chegar, mas ela vai trazer Minimizar. bastante recursos para que isso não chegue Preventivo. e seja identificado com antecedência e trabalhado nisso antes, né? Exato. E aí, ó, onde eu vejo um caso que eu vivenciei mesmo. Ano retrasado, me chegou um afastamento com CID de burnout. Então, já veio com CID de burnout. Aí é o caso onde você não tínhamos ainda toda essa norma, todo o descritivo de como aplicar, de como fazer. Não tinha ainda. Foi ano retrasado e nós estamos vivendo NR1 do ano passado para cá. Exato. Então, foi um caso que eu peguei burnout. Lógico que a gente trabalha nessa área há anos, a gente sabe o que é, Consegue identificar. o que acontece. Aí sim entra-se ou com o psicólogo ou com a pessoa tecnicamente preparada, Preparada. e aí sim nós vamos tratar a pessoa.
aquele ser humano específico, sentar com ele, conversar, entender como o que nessa conversa que você tem, você vai: "Não, lá fora não foi. Não veio problema com a namorada, não veio problema com o pai, com mãe, ele não foi abandonado lá na rua, o problema realmente é interno, aconteceu aqui, foi pressionado". Então aí a gente vai lidar com essa pessoa, ele ficou afastado um bom tempo, toda semana ligando, conversando, batendo papo, tá tomando seu remédio, tá passando psicólogo, tá passando psiquiatra. Acompanhei o ano inteiro, eu acompanhei a pessoa até ele ter a alta médica, para voltar ao trabalho. Lembrando que o burnout, sim, é considerado acidente de trabalho. Aí ele entra com um acidente de trabalho, tem 12 meses de estabilidade quando retorna para o trabalho, e você tem que ficar mais 12 meses monitorando a pessoa Boa para saber lembrança, se está Suzy. tudo Boa ok com lembrança. ele. E E aí, Rafa, mais o ponto importante da NR1 de você estar fazendo esse mapeamento. E aí tem um contrário, que aí, no caso da Suzy, ela falou do colaborador que aí você prova que ficou doente na empresa. E aí tem o contrário. Tem aquele colaborador que entrou na tua empresa faz uma semana, um mês, e aí ele já afasta, né? Já vem com um relatório de burnout do médico dele. E aí quando ele vai fazer perícia lá no INSS, o INSS dá o nexo de doença ocupacional. Funcional. Se você já tem todo esse levantamento feito na tua empresa, né? Você já tem os dados, você mostra que você está tratando, aí a tua equipe, né? O seu SESMIT ou a empresa que você tem contratada, mais o psicólogo, o doutor, consegue entrar com pedido para Impugnar. impugnar essa decisão do INSS. Aí fala, ó, não tem como ele ficar doente aqui, que ele tem uma semana. Ele ainda, eu não cheguei nem a cobrar a meta dele ainda, porque ele tá em integração. Impossível. Então, como é que você me dá Só de nexo? experiência. Como é que você me dá nexo causal Técnico de causal. doença do trabalho, sendo que ele ainda não trabalhou, não Isso é fez muito ruim registro? para a empresa, né? Boa, Sim. ok. Eu vou falar pra você, acontece muito hoje em dia. Muito hoje em dia. E é um prejuízo danado para a empresa. Então, mais um ponto que a NR1 vem para salvar a empresa também. Não é só machucar, é Eu tenho salvar mais uma também. pergunta para vocês, para esse fechamento da parte mais técnica, mas eu acho que aqui vocês já responderam tudo. Mas eu vou fazer a pergunta, porque, né, eu acho que pode aparecer mais alguma coisa aí no meio desse processo. Bom, para a gente fechar então essa parte técnica, o que é o nexo causal em saúde mental? Como gestor ou perito prova a ansiedade do colaborador que ela não é de dentro de casa e sim do trabalho? Quer dizer, vocês já responderam praticamente tudo, Aham. mas se tiverem alguma coisa a mais para acrescentar, porque eu particularmente, eu sou empresário, eu já tive alguns problemas assim. Lá atrás, ainda não tinha essa exigência, e o Leonardo agora veio complementar uma situação que muito provavelmente muitos empresários passam e não sabem, não têm o conhecimento da lei, e a coisa acontece. Por quê? Muitas vezes você contrata o profissional e esse profissional ele já vem com problemas de Uhum. fora. Exato. Tudo bem, você comentou aqui de um mês. Eu creio que tenha gente que vem com problemas há um ano. Sim. Ele vem com problema de fora, ele tem medicamento, muitas vezes ele não informa a empresa, não foi detectado, daqui um pouco ocorre isso daí e a empresa é penalizada com essa informação, com esses problemas da legislação. Então, o que que vocês podem acrescentar para o nosso público, como tentar se precaver desse problema que eu acho bastante sério? Tem um termo de psicologia do trabalho que a gente chama de concausa, né, que existe a causa do problema, existe aquilo que acompanha, né. Então, de fato, né, o profissional que vai lidar com isso, ele tem que estar preparado para entender que existe a vida pessoal e a vida profissional, né. Então, ele pode, de fato, vamos pegar um colaborador que está passando por um divórcio litigioso ali, uma baita dor de cabeça, uma baita, então é motivo para depressão, é motivo para ansiedade, é motivo para um monte de coisa. Mas
dependendo da análise de como for feita, se a gente consegue entender que, enquanto com causa o trabalho engatilhou aquilo ou potencializou aquilo, o trabalho deles se torna responsável por aquilo, mesmo que venha de fora, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Dependendo de como faz o mapeamento. Se a empresa já vem no seu clima organizacional trabalhado, com o seu PGR andando, com o GRO acontecendo, se tá tudo bonitinho e a pessoa veio de fora com as questões dela e aí adoeceu ali dentro, dá pra gente diferenciar e descolar a causa dali, né? Foi como o Leonardo falou, a gente consegue de fato descolar. Mas se a empresa não tá preparada para isso e vem, olha, eu tô aqui com burnout, eu tô depressivo. Mas você tá passando por divórcio, tá, mas o trabalho potencializou a minha Isso. depressão. Aí o trabalho se torna responsável. Essa é a concausa da psicologia do trabalho. Então a gente tem que saber como é que a gente não vai ser pego justamente nessas É pegadinhas. extremamente importante, porque eu enxergo que o empresário, nesse sentido, ele está sendo penalizado por algo que já veio, De né? Ele fora. trouxe sem saber, né? Talvez nos exames admissionais, não pode, mas poderia, de repente, ser feito de uma forma diferente, Sim. né? Depende da nomenclatura do cargo, você é exigido o exame Mas não são todos psicossocial. os Não, cargos, não né? são. Então, É trabalho em altura, espaço exatamente. confinado O ideal é você ter um médico do do trabalho. trabalho, né, ou examinador, né, que vai fazer o periódico, que ele seja bem criterioso, Sim. né? Porque tem algumas áreas específicas que a maioria dos colaboradores tem duplos vínculos, né? Sim. Então, eu sou da área da saúde, como eu falei para vocês. Então, na área da saúde, a maioria tem duplo vínculo. Sim. Então, às vezes, quando você começa a conversar com o pessoal, eu trabalho numa instituição onde você tem que fazer conexão de ponta, essas coisas, né? Ele tem equipamento para movimentar paciente, essas coisas. Só que ele trabalha num hospital público lá na periferia, onde ele não tem nada. Ele começa a se afastar por CDM, né? Que às vezes o CDM, para quem não sabe, é o CID de doenças osteomusculares, né? Mas às vezes a pessoa tem um CID de saúde mental, que é o CIDF, né, doutor? Isso. E aí o o CF vem disfarçado de CDM, né? Então, por quê? Porque lá às vezes ele já tá com um problema lá no outro trabalho, que ele tá há muito tempo lá, ainda tem a parte ergonômica que não tá ajudando. E aí, se ele vai entrar na sua instituição, ele já entra doente na sua instituição, né? Então, é por isso que... Por isso que é importante a NR1, nesse caso, o mapeamento de riscos, levantamentos psicossociais, né? Uma área que é assim também, pessoal, vocês sabem, mas é a área de bares e restaurantes, certo? Então, assim, se você tem um colaborador CLT na área e à noite ele faz um freelancer, Uhum. se ele tá muitas e muitas horas, né, trabalhando lá, e ele precisar descansar, onde ele vai descansar? No CLT, porque ele vai receber lá. Porque se ele não for no ele não vai receber a gorjeta. Então, por isso que é importante esse registro. Para você se se prevenir, né? prevenir também e saber que você não está adoecendo a pessoa. Às vezes você já está contratando uma pessoa doente. Doente, E aí que o exatamente. doutor lá naquele exame inicial, o médico do trabalho vai fazer uma anamnese, né, detalhada, né, para saber se o colaborador está vindo doente ou não, se ele tem duplo vínculo ou não. E aí, se tiver duplo vínculo, né, tentar ver como é que é lá no outro trabalho, né, para aí você não trazer um passivo trabalhista de outra empresa para sua. Então, é importante isso daí. É complicado, E né? os E exames hoje nós temos a lei periódicos, da né? LGPD, né? Que também complica um pouco mais, né? E Então a é importância difícil você saber do histórico também, né? a importância do exame periódico, né? Porque às vezes a empresa faz o exame admissional, a pessoa trabalha lá 4, 5 anos e só vai fazer o demissional. Fez o demissional, entra com processo, né, nunca fiz um periódico, é problema, é problema. É isso mesmo. Doutor Danilo, uma pergunta muito importante, tá? Essa daqui eu julgo muito importante porque eu me enquadro nela, inclusive. Como os próprios CEOs cuidam da sua saúde mental
enquanto eles carregam todo o peso de cuidar da saúde mental de todo mundo, de toda a sua empresa. Como que eles fazem para cuidar da sua saúde mental? É importante. É muito importante, porque é isso, o CEO, eu falo que ele é o regente da orquestra ali, né, mas é solitário, porque ele tá ali só ele por ele mesmo. Então ele precisa de fato uma rede de apoio muito importante. Então, digo eu, aí eu vou apelar para minha expertise. O CEO precisa de uma terapia muito bem estruturada, um terapeuta que acompanha ele semanalmente ali, para ele ter onde dar vazão para aquilo que aflige, que causa o sofrimento dele. Justamente para ele conseguir diferenciar o que é pessoal do que é trabalho. Porque se o CEO está passando por um momento difícil, seja em casa, seja alguma dificuldade ser humano, pessoal ali, né, como é isso que estão falando, né? A gente está tentando humanizar toda a área do trabalho e o CEO também é ser humano dentro dessa. Então, se ele não tá passando por um momento bom, ele não vai ter um bom julgamento dentro do trabalho. Então, ele não vai conseguir falar adequadamente, ele não vai conseguir se comunicar ou se expressar, ou ele vai se expressar de uma forma demasiada dentro de uma temática que não e sem querer, de repente, ele está causando um problema. Exatamente. Então o senhor ele precisa da sua terapia ali, e ele precisa das suas rotinas muito bem estabelecidas para ele conseguir se desligar do trabalho, porque a gente fala de meta abusiva, né, tem muito funcionário que fala: "Ah, mas as metas são abusivas, pressões", só que aí o CEO ele tá se impondo metas abusivas, ele tá colocando nele mesmo, porque ele é responsável tanto pelas metas pessoais dele, Sim, quanto pela meta de cada colaborador que tá com ele, de cada empresa. setor, de cada área. Então ele precisa justamente saber se desligar dessa empresa. Isso é importante. Se alguém quiser complementar alguma coisa, pode complementar, porque eu acho assim, é de suma importância. Nós estamos falando de colaboradores, mas tem o CEO, tem todo mundo. Ele também precisa se cuidar, Sim. né? Senão ele vai se processar. Todo mundo, né, precisa. Todo mundo precisa De ter um apoio. ter um apoio, né? Porque às vezes você é apoio de muitas pessoas durante todo o dia, e se você não tiver nenhum apoio, Fica difícil. você acaba ficando doente, né? Exatamente. Continuando com o doutor Danilo, agora é mais um bate-bola que a gente vai fazer, que eu acho também bastante interessante. MEI e pequenos empresários precisam aplicar tudo da NR1? É, ó, excelente pergunta, porque o MEI ele não precisa fazer o PGR completo, mas ele não fica isento das responsabilidades enquanto clima organizacional, mas ele não precisa aplicar NR como um todo. Como um Ele só todo. precisa zelar pela equipe. Perfeito. Mas o pequeno empresário precisa. Não, MEI e pequeno empresário não, Pequeno. eles estão isentos Agora, do uma PGR dúvida completo. minha, eu Perfeito. acho que pode ser também de muitas pessoas por aí. O que é um pequeno empresário? Ou seja, eu tenho 20 colaboradores, eu me julgo um pequeno empresário. Depende do ramo de atividade, pode ser. Eu tenho 100 colaboradores, eu me julgo um empresário gigante, grande, dentro do meu ramo de atividade. Existe uma tabulação aonde a gente possa dizer: "Olha, pequeno empresário é aquele que tem até X colaboradores"? Assim, de bate-pronto eu não Não. tenho É com base em certeza, faturamento, né? mas é o faturamento da empresa que vai O determinar isso. faturamento também ele pode eu posso ter 2, 3 pessoas lá e vender uma máquina por bilhões, né. Aí eu vou, Eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, eu acho de extrema relevância, não sou eu que vou definir, mas eu gostaria que o governo definisse, porque é uma verdade, Entendi. né, é uma verdade. Se você Dependendo pega do ramo de atividade, X pessoas, sim. né. Se você desculpa tu cortar vocês, mas se você pega, por exemplo, uma padaria que tem 7 funcionários, é uma pequena empresa. Os 3 são 7 funcionários e ele tá lidando com aquilo. Agora você pega uma rede panificadora que tem vários pontos e ele tem 60 funcionários, por mais que não seja expressivo, mas ele já é uma rede, ele já não é mais uma pequena empresa. Ele já tem uma rede, ele já responde por um número maior de Uhum. colaboradores Eu ali. digo isso porque o empresário ele pode sofrer uma fiscalização e ele se enquadrar, né, como pequeno empresário, e aí vai o fiscal falar: "Não, mas você dentro do seu ramo de atividade, você é um grande empresário", Sim. né. Então, também precisaríamos saber como que isso pode se comportar. Mas independente de pequeno, médio ou grande, a partir do momento que ele tem um colaborador, ele tem que ter NR1.
Não, perfeito, mas é como o doutor PGL falou, não. ele não precisa seguir PGL não 100% precisa. nos pontos, então aonde PGL fica não, isso? mas Que é importante. NR1 veio para Aham. O correto totalizar. mesmo era fazer 100%, não deveria ter diferença de É. MEI, de Porque aí pequena não se vê empresa. obrigado a fazer um PGR Pronto. completo, Isso. ou tomar mapeamento de risco, porque é isso, eu vou mapear um risco de um setor que não tem na minha empresa, Exato. entendeu? E Então, por isso ele não precisa... isso Mas pode ajudar ele vou, cada vou vez falar mais. para você, eu tenho muitos clientes, né? Que são pequenas empresas mesmo, que aí eles trabalham com risco, né? E eles pedem para mim, falam, ô Léo, sei que você faz também consultoria, essa parte assim. Eu gostaria de fazer porque, além de ser uma proteção para mim, eu quero saber, né? Sim. Então, já fiz bastante em marcenaria, né? Em serralheria, né? E com 4 colaboradores, até 10. Na verdade, já fiz bastante, já. Exatamente a pedido do proprietário, né? Porque ele quer cuidar. Porque às vezes é uma empresa familiar, Perfeito. né? Então, Na sua trabalha. maioria das A vezes. maioria das vezes trabalha ele, sobrinho, filho, primo, não sei o quê, tal. Fala, não, aqui é lógico que é o nosso ganha-pão, mas a gente quer sair no final do dia, ir pra nossa casa, curtir com a nossa família, depois viajar. A gente quer manter a nossa saúde. Então, eu faço bastante, né, a pedido deles, assim, essas visitas, assim, faço o levantamento de risco, né, normalmente as empresas que pedem isso são bem estruturadas, né, o pessoal procura sempre seguir normas, Isso é né, importantíssimo. cara. E aí você só dá um toque ou outro pra ele aqui, assim, fala, ó, muda aqui o tipo de máscara Boa. que a tua equipe vai usar e tal. Pede pro médico incluir esse exame no PCMSO da empresa, e aí você vai estar 100% coberto. Uhum. E é bem comum, viu? É, O pessoal gosta, viu? é extremamente importante. A minha pergunta de saber esse número de funcionários é por isso, porque a gente entende que nós temos muitas pequenas e médias empresas Sim. e muitos, infelizmente, o dono da empresa, ele tem que trabalhar, ele não tem como parar para pensar e às vezes não tem um setor preparado para isso, né? Às vezes o RH, o financeiro é até terceirizado, Sim. E aí uma né? coisa que é importante a gente separar é o risco ocupacional do risco da atividade, né? Porque a gente que está todo dia no local, às vezes a gente não vê o risco ocupacional. Por exemplo, É. um restaurante que tem churrascaria. O churrasqueiro fica aquele período lá naquela fornalha lá, né? Dependendo de como ele for, é um risco ocupacional. Então, se você faz um levantamento de risco, né, no seu restaurante, você sabe que o calor é um risco, que você trata esse risco, você mitiga esse risco, depois você vai estar se defendendo lá no futuro contra um possível processo trabalhista, né? E aí tem diversos ramos que, às vezes, por estar no dia a dia, a gente não enxerga. Então, um restaurante tem o churrasqueiro, a marcenaria com poeira, né? O pessoal de padaria, que meu doutor falou, dependendo se são muito de Metalúrgicas. fora, metalúrgica, Câmara fria, câmera fria. câmera fria, né? E restaurante também dependendo do pessoal trabalhar lá, deixa uma pessoa só para cuidar de câmera fria. Por isso que é importante contratar uma empresa, um especialista para fazer esse levantamento. Gabaritado. Tá. Adianta você querer pagar, sei lá, não vou nem chutar o valor aí porque alguém pode se sentir ofendido, mas não adianta pegar qualquer um aí para economizar, falar, ó, a empresa grande tá me cobrando 3x do valor do que o cara tá cobrando. Só que se amanhã tiver uma visita do Ministério do Trabalho e a empresa grande vai te auxiliar, ela vai dizer, ó, fala isso, isso que ele tá pedindo tá no documento na página tal. Aí você vai lá. Todas as Será que o referências. outro, você pagou baratinho, vai saber te responder? E se ele tem esse documento também? Pois é. Perfeito. Bom, meu pessoal, vocês estão observando, escutando as dicas, né? Os exemplos que esse pessoal de extrema relevância profissional nesta área estão dando para vocês. Então, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho. Suzy, falar em abrir o olho, quem já tem programa de bem-estar está na conformidade com a NR1? Não necessariamente. Não.
Porque é como eu te falei, trabalho em empresas, que eu sou consultora, eu trabalho em várias empresas, e fazendo a análise dos fatores, nós identificamos que temos muitos benefícios. A ginástica laboral é um dos quais os nossos colaboradores adoram. É Sala de bom discu saber. massagem, tem a Não, é bom massagem Chabe saber. Quick Massage que a gente tem a ginástica laboral, eh, algumas empresas a gente está implantando, tem outras que já têm muitos, cuidados com os colaboradores. Ainda assim, não evidencia que você está cuidando da saúde do colaborador. Você precisa evidenciar mesmo. A gente tinha, mas não estava evidenciado. Com a NR1 a gente Agora tem e vai já evidenciar. vai fazer Então não está livre, vai tem que fazer provar cumprir mesmo. a regulamentação. Sim. Isso é maravilhoso. Uhum. Eu acho que o caminho é esse. Eu como empresário enxergo que vai só me trazer benfeitorias e para os meus colaboradores também. Assim eu espero que todos unidos consigam produzir mais, que esse é o objetivo de todos. E aí, se você já tem essa cultura estabelecida, né, esse Fica muito programa, fácil. quando você identifica no seu PGE os riscos psicossociais, muitos deles você pode já fica até como lá no plano de ação, quando você tem o plano de ação no PGR, você já pode ver que os que já foram tratados no programa Uhum. de saúde, você já vai dando o check que já está Já sendo está sendo executado, ou executado. que já foi executado. E se tiver um novo, aí você acrescenta no programa, né, para depois que tiver concluído, colocar lá na programação. Ótimo. Então, Sem aproveitando, plano de ação, sem identificação, sem plano de ação, você não prova nada. Ah, com esse daí a gente prova tudo. isso é excelente. Leonardo, aproveitando a sua resposta, o empresário fez o plano de ação. Ele é obrigado a cumprir todos os prazos? Ele é obrigado, principalmente se for no cumprimento de quesitos legais, né? Quesitos legais a gente tem que estar sempre 100%. Se não for de quesitos legais e você não tem dinheiro, você precisa de muito dinheiro, é lógico que a gente não vai, né, o recurso de toda a empresa é finito, né? Então, o importante, se não for de cumprimento de requisito legal e precisar de muito dinheiro, você pode reprogramar. O importante é você ter a gestão do plano de ação, né? Eu não vou conseguir, eu tinha programado para fazer tal ação agora no meio do ano. Meu diretor falou que só não tem dinheiro, só vai ter lá pro final do ano. Aí você reprograma até o final do ano, porque é quando você vai ter dinheiro, né? Agora, quesito legal, tem que Não tem. procurar o mais rápido Isso é possível. importante, né? Não tem. Conhecer o budget da empresa e saber adaptar para que esses eventos sejam realizados, né? Exato. Doutor Danilo, é possível mensurar risco psicossocial de forma objetiva ou fica no achismo? Não, hoje em dia é possível, porque a gente tem diversas escalas que já são validadas, já são mensuradas, então a gente consegue mensurar e fugir do eu acho. A gente tem uma escala que é a padrão ouro, que a gente chama de COP-SOC, que é o questionário de bem-estar psicossocial, e ele vai trazer tudo que a gente precisa para mapear de forma objetiva e científica isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá tudo certinho? Então agora é você, Sus. Pensou que ia escapar? Não. Para quem está nos assistindo e ainda não realizou e não está estruturado na nova norma da NR1, o que fazer? Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? O primeiro passo é procurar uma empresa gabaritada, uma empresa que esteja, eh, com propriedade para fazer o levantamento, a análise técnica de tudo que a empresa dele vai precisar fazer para atender a norma. Bom, para você telespectador, que ainda não se enquadrou na nova legislação, a Vida Segura está disponibilizando um pré-diagnóstico de NR1 gratuito. Se inscreva no link abaixo, deixe seu cadastro, que um dos nossos consultores irá entrar em contato com vocês.
e a partir daí nós iremos tomar uma medida em conjunto, tá? Por favor, façam esse cadastro, não fique com receio, ele será gratuito e sentaremos para conversar, ok? Agora uma pergunta para o grupo. Para fechar, eu gostaria que cada um de vocês deixe uma mensagem rápida para os empresários. E o que vocês acham, né? Muito embora a gente já debateu bastante aqui, da nova regulamentação da NR1. É mais um papel para se colocar dentro da gaveta ou é algo sério que a gente tem que colocar e colocar em prática na sua essência? Não é um documento para colocar na gaveta, né? O PGR é um documento vivo, né, que você pode estar consultando ele. Na verdade, você tem que estar consultando sempre ele, né? Sempre estar respondendo um plano de ação. E a importância de você ter alguém capacitado fazendo o PGR para você. Porque, como é um documento vivo, os layouts das empresas mudam frequentemente, às vezes para atender uma demanda ou outra demanda. E aí você tem uma empresa grande que te dá um suporte, ou uma equipe de SESMIT grande que te dá suporte, você consegue já mapear esse risco momentaneamente, e aí você já começa a trabalhar em cima dele. Então, a minha dica pro empresário é: contrate alguém capacitado para fazer o seu trabalho, esse trabalho, né, da NR1, de toda a parte de saúde e segurança ocupacional da empresa. E pense que saúde e segurança ocupacional da empresa não é um custo operacional, é gestão estratégica para a empresa. Ela vai te fazer economizar muito dinheiro. É um investimento. É um investimento, exatamente. Vai te fazer economizar muito dinheiro, principalmente com absenteísmo, né, como vocês mencionaram, e Presenteísmo. presenteísmo, e vai aumentar a produtividade da sua empresa e, mais importante, vai cuidar da saúde de todo mundo. Sim. Eu posso pegar um ganchozinho nesse Por favor, economizar? você também vai falar, fique à vontade. Que o economizar também, a cada CDF que aparecer no seu CNPJ, o PAT vai aumentar. Se você tem um PAT que é 0,5, das empresas que eu trabalho, 0,5 é um PAT excelente, ele pode chegar até 4. Esse é o limite ou tem mais? Tem mais, depende do grau de risco da empresa, etc e tal, a gente pode subir. Só que se você passar de meio para 1, para 2, sobre o total da folha de pagamento, isso é uma coisa que nem o diretor, a maioria dos diretores não sabem, que o acidente de trabalho vai aumentar o seu PAT, em setembro que o INSS libera essa documentação, você vai lá, analisa, verifica, vê a Uhum. quantidade de acidentes, de etc, que aparece lá na raiz, e você impugna ou não, porque tem sindicatos que joga acidente de trabalho no CNPJ errado. A importância de você analisar o FAP, fator acidentário do trabalho. Você tem que analisar isso, porque é impactante. E cada F que aparecer no seu CNPJ vai aumentar. Então, essa análise todo ano do FAP é importantíssimo, porque é dinheiro que vai pelo esgoto sem o empregador nem saber. Ou seja, ratificando, é um investimento e É um não investimento custo. importantíssimo, porque algumas empresas, essas pequenas empresas, não faz folha de pagamento dentro de casa, é Sim, terceirizada, é exatamente. contabilidade, é não sei o quê. E ele nem percebe que ele está pagando um valor, porque chega lá, mandou, pagou e ok. Mas por que tem Paga o boleto. paga o boleto, ele nem percebe o motivo E nem de e aumentar procura a taxa. saber, né, porque também não é informado, como eu disse, É no dia a desconhecido. dia
Uma É informação atribulado, importantíssima que fica fica lá. desconhecida. Esse fica debaixo da gaveta, Aham. dentro da gaveta. Sim. Doutor Danilo, por favor. Eu acho que, na verdade, eu só vou reforçar o que já foi dito. Que aí, essa NR1 tá aí, ela é real, né? Ela é real desde muito tempo, mas ela se torna muito mais efetiva agora. O GRL e PGR, você não vai conseguir fugir dele. Uhum. Então, assim, mais custo você vai ter se você não se adequar, menos custo você vai ter se você se adequar. Então, o investimento que você vai fazer agora na capacitação, né, numa equipe boa para trazer capacitação para sua empresa, é um investimento que você vai ter um retorno muito grande lá na frente, né, evitando que você tenha muito absenteísmo aí. Ótimo. Bom, eu quero agradecer os três. Suzy, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Foram Agradeço muito. de extrema valia. Doutor Danilo também, muito obrigado. Olha, fiquei impressionado com o que vocês falaram. E o Leonardo também. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço. Olha, Se tiver vocês outra, foram. pode me chamar. Ah, com certeza. Vocês foram espetacular. Acho que conseguiram esclarecer para o nosso público. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem sinalizar que a gente responde, não tem problema. A gente tentou abordar aqui a parte mais profunda, né, dessa nova regulamentação, ok? E se vocês ainda estão precisando de apoio, podem se cadastrar na Vida Segura, que nós faremos esse primeiro diagnóstico sem custo Uhum. e iremos entrar em contato com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Gratidão a todos. Obrigado, Zico.